Pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um desenho de um pequeno cenário urbano, onde vamos desenhar em perspectiva com um ponto de fuga, tá? Ou perspectiva central, com base nesse pequeno cenário. Então, o primeiro passo vai ser a posição do meu observador. Eu até já fiz uma marcaçãozinha aqui, ó, uma bolinha que seria a posição desse observador que eu escolhi. Porém, eu posso escolher colocar o observador aqui, em qualquer lugar desse cenário que eu vou ter também possibilidade de executar um desenho, né? A importância de definir o observador vai ser o campo visual que ele vai gerar, né? E o efeito que essa perspectiva vai ter. Por se tratar de perspectiva de um ponto de fuga, né? O observador ele está olhando fixo, tá? Observem que a linha aqui da rua é uma paralela, né? Uma paralela, e o olho do observador, o centro da visão dele, ele vai acontecer também como se fosse uma linha paralela a essa posição, ó, tá? Perpendicular à face desse prédio que eu vou desenhar. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ó, certo? Centro de visão do observador. Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre esse detalhe, no vídeo anterior eu expliquei bem sobre essa relação entre o observador e a posição dele na planta, né? Na hora que a gente vai escolher a perspectiva. Então eu vou deixar o link dessa aula na descrição aqui no vídeo para você acessar esse conteúdo aqui. Bom, aqui eu tenho um desenho, pessoal, que seria... Eu fiz uma ampliação, tá? Fiz esse outro desenho aqui, que eu mostro aqui a planta baixa e a fachada principal aqui desse pequeno prédio, tá? Então a gente vai desenhar isso em perspectiva com um ponto de fuga. Então aqui eu tenho o meu cenário, né? E aqui eu tenho a planta numa escala um pouco maior, né? Observem que aqui está o prédio, aqui tem uma árvorezinha aqui, uma vegetação, uma planta aqui, enfim. Aqui eu tenho uma calçada e a rua está mais ou menos nessa distância aqui. Então é onde eu vou posicionar o meu observador vai estar nessa posição aqui, né? Olhando nesse sentido. Então a gente vai ver agora como que faz isso. Então tudo vai começar com a minha linha do horizonte. Vou traçar uma linha, um eixo horizontal, né? Vou chamá-la aqui de LH, linha do horizonte. Então todo ponto de fuga ele vai estar nessa linha do horizonte que representa, né, o nível do olhar humano, né? Ou o olhar do observador, no caso, né, que vai gerar essa cena. Vou posicionar aqui o ponto de fuga no desenho. Bom, pessoal, eu não vou fazer esse desenho em escala, tá? A gente vai apenas fazer um desenho esquemático para você ter uma noção do fechamento dos desenhos, do desenho. Em próximos vídeos eu vou explicar um pouco melhor como é que funciona essa questão das escalas, tá? Mas agora, a princípio, a gente foca na construção do desenho. Mas eu posso ter uma relação aqui, ó, de proporção visual, quando eu tenho a fachada do meu prédio e eu posso considerar que meu observador ele está sobre o piso e isso aqui, ó, é a distância do chão até o olho dele. Se eu considerar aqui em relação a essa fachada, eu posso ter a linha do horizonte, tá? Deixando então ela bem próxima aqui do início do prédio, ó, tá vendo? Essa distância aqui, né? Por quê? Por que eu tracei essa linha? Porque isso seria o eixo, né? O eixo da visão, que está alinhado também na linha do horizonte, né? Então, o nível do olho do observador. Vou fazer um pequeno resuminho aqui. Eu estou aqui com o meu observador, tá? Ele olha para esse sentido. O campo visual dele vai permitir com que ele veja o cenário, mas que pela posição então da perspectiva central com um ponto de fuga, essa lateral aqui, ó, vai ser desenhada no plano, praticamente reto aqui, né? Ó, quando eu escolho a linha do horizonte, o que eu vou fazer? Ó, olhando agora nesse sentido, eu vou posicionar a linha do horizonte mais próximo à parte aqui inferior do prédio, para dar a sensação de que eu estou caminhando na rua. Se eu erguer muito, parece que eu vou estar em cima de um outro prédio olhando o efeito da perspectiva. Não é isso que eu quero. Eu quero nesse desenho dar a sensação de que a pessoa está caminhando na rua, então eu não posso colocar a linha do horizonte muito longe.
muito para cima, tá? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu coloco a linha do horizonte, defino um ponto de fuga, e aí o que acontece? Quando eu traçar as linhas aqui, ó, do meu prédio, né, eu vou ter a sensação de que realmente eu estou caminhando numa rua. Então aqui eu já desenhei a lateral do meu prédio e vou fazer a fachada principal convergindo para o ponto de fuga. Então eu sempre preciso fazer a leitura do que eu tenho aqui, né? Planta e fachada. Então vou tirar aqui, ó, as extremas arestas, né? Vou convergir para o ponto de fuga. Numa proporção visual eu vou fechar esse desenho, ainda não estou medindo nada, né? Então eu vou colocar o fechamento por aqui. Então essa aqui é a fachada principal do meu desenho. Essas linhas aqui eu já posso apagar, ó, se eu quiser dar uma limpada e não deixar o desenho muito poluído. Você pode também apagar no final do teu desenho. Percebam que a gente tem uma distância aqui, ó, e aí eu vou fazer isso aqui também. Como que eu faço essa marcação? Ó, é como se eu tivesse nesse ponto aqui, ó, né, da lateral do meu prédio, que corresponde a essa lateral, eu tenho uma linha que se estende, ó, imaginária, e essa linha bate no que seria aqui uma calçada, aqui, por exemplo, tá? Então eu vou pegar exatamente esse ponto aqui, ó, estico uma linha, isso aqui corresponde àquilo que vai estar mais ou menos proporcional a uma distância aqui. Então, proporção visual para definir as dimensões. Traço, ponto de fuga, e aí eu tenho agora a minha calçada. Se eu estender um pouquinho mais aqui, né? Ó, eu vou ter aqui ela já se aproximando. A minha rua, vou abrir ela aqui. Pronto. Então aqui eu tenho a minha rua, a fachada do meu prédio. Ó, o que acontece? Aqui eu tenho também, né, esse fechamento. Para eu encontrar esse fechamento também é como se essa linha se estendesse, né? Eu tenho uma nova marcação aqui, ó. Essa linha corresponde à fachada principal que está em perspectiva. Então eu puxo essa linha um pouquinho a mais, marco um ponto na própria linha e aí eu vou ligar com o que seria aqui, ó, o início da calçada. Eu vou limpar agora essa linha aqui. Tá? Ó, o que é isso aqui, ó? A calçada vindo, né, para o outro sentido. Em planta, você observa que ela tem a mesma dimensão. Na perspectiva, esse efeito aqui, ele vai ter mais redução. Tá? Então não poderia ter uma espessura igual a essa, porque lá ele foi muito mais deformado, tá? Na profundidade. Tem que cuidar muito com esse efeito da deformação de profundidade. E aqui, ó, aqui vai ter uma vegetação aqui, né? A gente pode colocar aqui, a gente vai desenhar aqui, né? Seria uma arvorezinha aqui nesse contexto dessa posição. Volto aqui para a minha vista frontal e eu vou fazer as demarcações dos elementos aqui, ó. Tem essa parte envidraçada aqui, né? Essa pele de vidro, mas observe que tem um concreto aqui que se estende, né? Então eu posso fazer aqui ou lá essas marcações. Vou tirar primeiro essa altura, vou usar todo o processo visual, né? Vou tirar aqui essa altura, a distância, estou usando tudo a proporção visual. Se quiserem medir também, né? Assim, fazendo os espaçamentos ficarem mais próximos, também dá certo. Aqui eu dividi visualmente. Então tem essas marcações e ponto de fuga, eu vou traçar todas essas linhas aqui. Bom, percebam que essa parte em vidro, ela está meio que recuada, né, dessa liga aqui. E para dar esse efeito aqui, ó, que é jogar para dentro, eu vou usar a terceira dimensão, que nesse caso aqui seria com a régua paralela, ó, uma linha horizontal. Tá? Quando eu faço a linha horizontal, eu crio esse efeito agora com outro traço na vertical. Então faço isso nos três, né? Fica meio que recuado, né? Agora, esse recuo é maior ainda, então esse volume ele precisa ficar mais para cá,
em relação ao outro de cima, né? Então, eu faço esse traço mais recuado. Ponto de fuga, uma nova linha vai nascer ali, ó. Então, tenho esse efeito de que a parte de vidro fica recuada ali, né? Aqui eu vou passar um pouquinho dessa linha de alinhamento aqui, tá? E ele continua até a lateral. Essa é a nossa fachada. Pessoal, agora eu vou colocar essa entrada aqui, né? Na fachada. Então, aí vem uma grande dúvida, né? Porque aqui ela está bem simétrica, né? Percebam que a distância dos dois lados são iguais. Então, como é que eu provoco isso em perspectiva? Sabendo que eu tenho a distorção. Isso tem uma altura que vai diminuindo, né? À medida que vai caminhando para o ponto de fuga. Então, isso a maioria dos desenhos que eu vejo em perspectiva, assim, o pessoal acaba pecando um pouco nisso, porque tenta fazer igual aqui também, e não vai acontecer isso. Essa distância que aqui é igual, em perspectiva, aqui vai ficar maior e aqui menor. O que eu vou fazer para ensinar vocês? Ó? Eu vou imaginar isso aqui um grande retângulo, tá? Vou buscar aqui o meu grande retângulo. Ó, eu fiz aqui um esqueminha desse retângulo, tá? E eu tracei duas diagonais aqui, ó, ligando, né, as extremidades, as arestas internas, eu tenho duas linhas diagonais. O que acontece? Isso aqui vai acontecer lá também em perspectiva. Então, vejam só, se eu escolher, aí essa distância eu posso escolher visualmente aqui a olho, digamos assim, a primeira distância. Se eu escolher uma altura aqui, achando que é proporcional a essa altura da porta que se eleva aqui, ó, eu consigo gerar uma paralela. Quando eu cruzo aqui, ó, gera um ponto, e eu levo, tá, uma paralela horizontal para o outro lado, e aí eu vou encontrar a equivalência dela, ó, tá vendo? Aí eu consigo, mesmo fazendo a primeira escolha a olho, a segunda eu consigo usar o método geométrico para ficar proporcional. Então, como é que eu faço isso lá no meu desenho? Eu pego, faço as duas linhas internas, ligando as duas arestas internas, tenho duas diagonais. Olho meu desenho aqui em vista, sempre preciso analisar a proporção visual, e aí eu vou determinar isso aqui, a primeira dimensão, a olho, que eu vou escolher que mais ou menos fica legal por aqui. Aí eu subo essa linha, tá? Aí o que acontece? Esse ponto aqui, ó, eu vou usar o ponto de fuga e vou interceptar ele na outra aresta. Olha lá. Então ali eu tenho o ponto equivalente do final da minha porta lá. Essa é a visão real. Elas são iguais, só que como eu estou mais perto dessa parede, né, o observador está mais perto aqui, a tendência é que aquela fique menor. Mas é assim que seria na real se você estivesse caminhando num cenário parecido com esse, olhando nesse sentido, você teria exatamente essa sensação aqui. Bom, aí agora eu vou limpar essa parte da entrada do meu desenho. Gente, aqui ocorreu uma coisa que é o seguinte, que a gente sempre deve evitar. Quando tu quer representar algo que é importante no teu desenho, evita sempre deixá-lo alinhado na linha do horizonte. Como é o caso dessa parte aqui, ó, né, que vai ficar esse meio que pergolado aqui, ó, que tem na frente, que vai avançar, ele ficou quase que na linha do horizonte. E essa linha é uma linha neutra, ela não vai sofrer deformação. Veja bem, deixa eu explicar melhor para vocês. Eu já andei fazendo esse desenho antes. Olha só o que aconteceu. Nesse desenho, a linha do horizonte, ela realmente passa, tá? E aí ela fica um pouco mais abaixo. Eu tenho aqui, ó, a visão, né, dessa parte inferior, que lá eu não consigo mostrar. Aqui eu fiquei com essa situação de que eu não tenho deformação. Mas para fugir um pouquinho disso, eu vou subir um pouquinho, vou sair fora lá do meu contexto, do meu desenho, e vou erguer um pouquinho mais aqui, ó,
tá? Só para a gente tentar deixar ela mais legal aqui. Então aqui estaria essa parte. Eu vou colocar uma espessura. Ó, aqui, gente, é o seguinte, eu apliquei esse elemento naquela fachada, agora eu vou puxá-lo para frente. Então, veja bem, como é que eu vou puxar para frente? Isso é a minha fachada. O puxar para frente seria estar nesse plano, então eu preciso trazer esse ponto aqui para frente, ó. Olha lá, ó, pouquinha coisa que vai dar de deformação. Então, isso aqui é a lateral, ó, daquele avanço. No outro lado, esse avanço também sai da parede, vem para frente, né? E aí com o ponto de fuga eu vou encontrar aqui, ó. Então eu estaria com esse elemento nessa projeção. Então percebam que é pouquíssimo efeito de perspectiva, né? Porque está muito próximo da linha do horizonte e a linha do horizonte é neutro. Bom, agora outro detalhe que eu vou fazer a porta recuar para dentro, tá? Vou pegar esse ponto, ó, régua paralela, jogo para trás uma linha. Isso seria a leitura desse ponto aqui, ó. Tem essa linha tracejada que indica para mim aquilo que existe e eu não vejo no desenho. Então isso aqui representa essa parte da abertura recuada para dentro, né? Onde eu faço a marcação, o tanto que eu quero, e uma nova linha de perspectiva faz ela acontecer para trás, puxa uma nova altura, e isso aqui não existe mais, né? Então, aqui eu tenho a sensação de que a porta ficou recuada para trás do meu prédio, né? Então, voltando aqui nesse meu esquema, tem uma rua que cruza aqui, né? Vamos fazer ela aparecer nesse desenho, ó. Então, lembrando que a minha principal está passando aqui, está começando nesse ponto, eu faço a marcação, sempre fazendo a marcação sobre uma linha, nunca trazendo o desenho solto, né? Sempre fazendo a marcação. Eu vou incrementar aqui, ó, com esse outro bloco de prédio que tem aqui. Então ele está mais ou menos naquela quina. Então uma linha lateral. Vou subir aqui um volume, ponto de fuga. Você pode brincar aqui, ó, inserir né, mais prédios, enfim, você pode estar colocando mais situações aí para deixar o teu desenho, né, bem legal. Bom, o que eu queria mostrar aqui como objetivo principal é a integração, né, a relação disso aqui com isso, ó. Então eu tenho a minha vista, né, planta. E dentro desse esquema do cenário, percebam que eu estou no meio da rua, olhando nessa direção. E é mais ou menos esse. O meu campo visual está permitindo que eu, olhando para aquele ponto, então a linha do horizonte está passando no nível do olhar do observador. Eu pego a fachada principal, a lateral desse prédio, né? Exatamente esse contexto que eu vou ter. É como se eu estivesse caminhando nessa rua, né? Mais atrás aqui um pouquinho, né? E batendo uma foto, tá? E aí eu vou ter mais ou menos um resultado parecido assim. Bom pessoal, esse é o resultado final do desenho, tá? Aqui eu já passei nanquim, né? Fiz mais algumas construções, inseri também figuras humanas, apliquei um colorido usando canetas marcadores, tá? E isso eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, para vocês acompanharem o resultado final dessa construção. Grande abraço!